Bom dia, alunos. Hoje eu vou falar sobre a arte colonial. Primeiramente, eu vou disponibilizar os slides. Só um instante. Então, essa videoaula é da disciplina Arte e Cultura, professores Jorge e Sônia. Então, sobre a arte colonial, primeiramente destaca-se a arquitetura, sendo que as primeiras construções tinham um intuito puramente funcional, servia de abrigo para os colonizadores, que eram, na maioria, exploradores de madeira e ouro. As construções eram feitas de taipa, que consiste em um tipo de parede de barro com estrutura de madeira e cipó. As casas de taipa funcionavam como isolantes térmicos e são ainda hoje utilizadas no interior do país. Para esse tipo de construção, utilizava-se a taipa de mão ou de pilão. Temos dois exemplos aqui. A casa mais modesta, mais rústica, ela foi construída com taipa de mão, que é um tipo de construção onde o barro é lançado com as mãos sobre a estrutura pré-construída. Enquanto que a imagem de baixo, ela foi construída com a taipa de pilão, que consiste em moldar os tijolos prensando-os num pilão. Essa segunda imagem é da Fazenda Babilônia, que está localizada na área rural de Pirenópolis. Construída por escravos em fins do século XVIII, a Fazenda Babilônia possui imenso valor histórico. Preservada durante séculos e tombada como patrimônio nacional, ainda conserva um enorme casarão colonial, sustentado por grossas vigas de madeiras e paredes de taipa, e é rodeada por muros de pedra. Então, vocês estão observando aí duas imagens, uma parte externa da casa, né? Essas imagens são recentes, né? E que a fazenda ela recebe turistas para visitação e a parte interna da casa, que é esse corredor. É uma imensa casa, por isso tem o nome de Babilônia, pela essa questão da ostentação. Então tem vários espaços, né? Várias partes construídas. Tem a casa grande, além da casa grande, tem outros espaços construídos na área. Havia nessa casa uma senzala, só que essa senzala ela foi destruída. Com relação aos aspectos artísticos, vocês podem observar que predomina o singelo, o rústico, o piso de madeira, às vezes algumas partes em pedra, a técnica da taipa de pilão e também os móveis, os elementos. Nessa imagem dá para ver um radinho de pilha daqueles antigos. Observando mais a casa, essa parte externa da varanda, como as vigas de sustentação do telhado são grossas, né? E também a questão das janelas, muitas janelas de madeira, os móveis todos rústicos. Agora a casa tem iluminação, né? Tem energia elétrica. Essa fazenda, ela tem a parte da culinária tradicional para receber os turistas, então as pessoas que vão fazer um passeio convive com toda a natureza e mais ou menos o costume da época, carro de boi tem na fazenda. Agora, observando uma outra parte da casa, tem uma capela. Essa capela ela foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Ela tem o altar estreito e ao fundo, e é encimada por um pequeno nicho com a imagem de Nossa Senhora da Conceição sobre um retábulo de madeira. Então, vocês podem observar o altar. Aí lá no alto, no cantinho, bem junto ao teto, tem a imagem da Santa. O forro ele é pintado com as imagens de São Joaquim e de Santana, e emoldurados por elementos artísticos barrocos. Eram muito tradicionais esses elementos neste período, no período colonial. Então, vocês podem observar que tem uma moldura em volta das imagens. Tem diversos espelhos redondos colados nas paredes ao fundo.
e correntes pintadas e meia-luas, provavelmente herança dos artistas escravos africanos. Então, como vocês observam aqui, tinha os objetos, os vasos, os candelabros, né? E vários outros elementos decorativos. A igreja ela é pequena porque, na verdade, essas capelas só cabia o padre. O padre rezava a missa no interior da capela, as mulheres as mulheres ficavam assistindo pela janela. Geralmente, dentro da própria casa, construía a capela e ela ficava na varanda da casa. E os homens, eles para assistir à missa, eles ficavam do lado de fora da igreja, da capelinha. Agora vamos ver essas imagens da cidade de Goiás, antiga Vila Boa ou Santana, que ela teve esses 3 nomes. A cidade de Goiás foi a capital do estado por muito tempo e ela conserva as características da arte colonial, né, parte barroca e parte da arte déco. 90% das construções, quando se fala em arquitetura, são referentes à arte déco, que são as artes decorativas. E na construção civil, na arquitetura, utiliza-se linhas horizontais e verticais. Uma outra característica da arte colonial são que as casas eram construídas sem essa divisão, não havia quintal de separação e nem muros. As paredes eram ligadas umas às outras, as casas eram conjugadas. O calçamento das ruas era feito de pedra e havia muitas janelas nas construções, porque as janelas significavam riquezas. E também para melhorar a ventilação. Essas 3 imagens antigas são fotografias e tem uma imagem mais recente da cidade de Goiás. A cidade ainda conserva essa parte histórica da época da construção, dos primeiros povoados, e tem a parte mais nova que já tem asfaltamento. E para preservar, eles colocaram a iluminação por lampiões na parte histórica. É claro que tem energia elétrica, mas só que teve que fazer subterrâneo para não mudar a arquitetura da cidade. Agora vamos ver uma outra parte de destaque da arte em Goiás, que foi a escultura. A escultura colonial teve início com a produção de imagens que eram colocadas em igrejas, capelas e residências. A técnica mais utilizada era a escultura de barro ou em madeira policromada, ou seja, pintadas em várias cores. Essa imagem é a imagem de São Miguel Arcanjo, é uma escultura em cedro, policromada e dourada. Ela está no Museu da Arte Sacra da Boa Morte, em Goiás. Quando eu falo Goiás, é a cidade de Goiás. A arte barroca, ela teve como maior referência, no século XIX, José Joaquim da Veiga Vale. O artista produziu mais de 200 peças em estilo barroco e esculpiu principalmente em madeira. Sua obra impressiona sobretudo pelos detalhes e filetes dourados. Boa parte do que criou pode ser vista na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e algumas de suas peças integram a mostra Brasil 500 anos em São Paulo. Suas produções foram em Pirinópolis, em 1830, e na cidade de Goiás, em 1841. A imagem anterior também é de José Joaquim da Veiga Vale. Os historiadores consideram que ele é um autodidata, não se tem um registro se ele teve aulas de arte ou teve alguma formação específica na área. Ele nasceu em 1806, em Pirinópolis, e faleceu em 1874, na cidade de Goiás. Foi o precursor e o grande artista durante muito tempo na área da escultura e pintura também, mas predomina a escultura. E ele tem também a parte de
a arquitetura. Vamos ver um pouquinho sobre a arte barroca. Ela desenvolveu no século XVII. Apesar de cada autor ou cada artista ter seu estilo, ela tem algumas características marcantes que se repetem, como o predomínio de temas religiosos, riqueza nos detalhes e formas, expressões dramáticas dos personagens retratados. Então, os personagens, às vezes, eles demonstram dor, sofrimento, êxtase, até mesmo nas esculturas. E essa riqueza dos detalhes pode ser observado que eles pintavam os bordados das roupas, os drapeados dos vestidos, das peças, dos mantos, porque uma outra referência são as curvas e contorno em detrimento das figuras geométricas. Então, eles faziam bem o contorno da forma das peças na escultura. Na pintura, destaca-se a iluminação e o jogo de luzes e sombras, e o uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Vejamos essas duas imagens. As imagens são da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Pirinópolis, e vou dar destaque a essa imagem do lado direito, que é o forro da Capela Mor da Matriz, que ele foi pintado por Tunico do Padre e Inácio Pereira Leal. Essa pintura é um afresco, ela foi pintada no forro da igreja. A imagem do centro é a Nossa Senhora do Rosário com o Menino Jesus no colo, tem vários anjos em volta da imagem, e ela tem uma moldura na imagem, bem do estilo barroco, como eu já disse para vocês, que são esses arabescos, essas formas, e como se fosse um porta-retrato. E além dessa imagem, ao fundo, vocês veem a imagem do paraíso. Essa pintura, usa-se a técnica do afresco, ela foi destruída no último incêndio que teve em Pirinópolis. Então, não tem mais essa imagem. Infelizmente, essa pintura foi destruída. A imagem mais abaixo, ela traz o interior da igreja também, e tem o altar mor, que é o altar principal, que fica ao fundo, e tem 5 altares nas paredes da igreja. Esses altares são feitos em madeira, e eles contemplam a imagem de santos, e riqueza de detalhe, a beleza impressiona, os detalhes dourados, né? Eles utilizavam esses detalhes em algumas peças, até ouro, nas suas produções. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Na próxima videoaula, eu vou falar mais sobre a arte déco. O que é a arte déco? É a arte decorativa. E a arte déco, ela trabalhava na arquitetura com as linhas, né? Horizontais e verticais. E na pintura e na escultura, com os elementos decorativos. Utilizava-se cores fortes, cores quentes, tons também pastéis e azuis, né? E várias outras cores eram utilizadas. E aparentemente, ela aproxima muito da arte barroca, mas o estilo muda um pouco. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a arte déco para vocês. E lembrando que na cidade de Goiás, 90% da arquitetura tem característica da arte déco. E algumas construções em Goiânia também preservam essas características. Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.